Olá, entusiastas do horror. Como vocês estão? Desejo que muito bem. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Seja você um cético ou um crente no sobrenatural, você terá o seu sistema límbico te fazendo sentir medo. A história de hoje se chama Luz Azul. Uma bomba caiu na cidade. Aconteceu segunda-feira. Hoje é quinta-feira. Meu pai estava lá. Ele ainda não voltou. Estive sentado na janela todos os dias esperando que ele voltasse para casa. Minha mãe diz que a bomba interrompeu a grade elétrica da cidade, então não houve nenhuma notícia até então. O filho do nosso vizinho é um meteorologista que trabalha fora dos limites da cidade, e ele contou ao seu pai, que nos contou a seguinte mensagem: a bomba era maior que ele já havia visto. Ele viu um flash de luz azul do lado de fora da janela e se jogou no chão. Segundos depois, as janelas explodiram na sala e o calor, como uma fornalha, correu sobre ele. Seu pai diz que conseguiu ligar de uma linha de emergência na estação meteorológica. Ele está ferido, bem assustado, porém bem. Era esperado que o meu pai voltasse para casa na noite de segunda-feira. Mamãe ficou muito quieta nos últimos dias. Ela não diz muito no café da manhã e só me dá um eu te amo na hora de dormir, ao sair da sala. Eu só choro, porém no escuro. Esta manhã, olho pela janela, esperando que, por algum milagre, eu o visse caminhar pela rua e virar para a nossa calçada que conduz à nossa casa, sorrindo e acenando para mim. Meu coração salta cada vez que alguém caminha. Minha mãe vem por trás de mim e diz: suba e prepare-se para a escola, por favor. Eu me viro da cadeira. Mas mãe, E ela me interrompe. Olhar pela janela não vai mudar nada, filho. Agora vá. Saio da janela, onde estava sentado na minha cadeira de balanço, sentindo como se meu pai não fosse voltar para casa a menos que eu estivesse lá esperando por ele. Todos os dias, fica cada vez mais difícil sentar-se ali, de frente para a janela e assistir à rua. Tenho a necessidade de fugir e procurá-lo, perguntar a todas as pessoas, em todas as lojas, se o viram, em qualquer lugar, porque preciso dele. Eu preciso dele para me acordar pela manhã e me ajudar com o trabalho de casa, e que me diga piadas no jantar, e que esteja lá para mim quando eu precisar de conselhos ou apenas para conversar e pressionar meu rosto quando eu estava chorando. Eu choro enquanto eu coloco meus livros na mochila, silenciosamente, porque eu não vi minha mãe chorar e ela não vai me ouvir chorar também. A porta da frente abre, lá no andar de baixo. Olá? Alguém disse. Durante os 3 dias, sonhei com aquela voz. Era o meu pai. Eu gritei e corri ao seu encontro, olhando para o andar de baixo através da visão que nadava, cheia de lágrimas em meus olhos. Ele estava olhando para mim. Não podia dizer se ele estava sorrindo ou não, mas eu corri depressa em sua direção com uma risada histérica de alívio. Mas parei congelado, no meio do caminho, quando eu me aproximei dele. Seu rosto estava vermelho escuro e coberto de bolhas. Seus braços pareciam queimados, como se estivesse sobre um fogão. Sua camisa branca estava rasgada e coberta de fuligem, e talvez aquilo também poderia estar cheio de sangue. Pai, o que? Ele me interrompe e não me deixa terminar de perguntar. E ele diz: está tudo bem. Venha me dar um abraço. Eu corro para ele e mergulho em seus braços.
Ele pareceu ter sentido um pouco de dor. Oh meu Deus, pai, desculpe, murmuro tentando me afastar. Tudo bem, ele disse. Estou um pouco dolorido, só isso. Ele olha para cima, atrás de mim. Mamãe está ali parada, observando-nos. Ela finalmente chora. Você não sabia que eu voltaria? Diz o papai, sorrindo. Ela corre rapidamente e nós três estamos nos abraçando. Demorou muito para que terminássemos. O que aconteceu com você? Minha mãe pergunta. Papai olha para mim. O rosto dele de repente fica sério, pálido, e seus olhos pareciam assustados. Eu acho que é melhor você sair enquanto conversa com sua mãe. Você não tem escola daqui a pouco? Vá se preparar, faça isso por mim. Eu aceno com a cabeça, afastando-me relutantemente. Enquanto eu me apronto lá em cima, eu ouço dizer: Vamos sentar. Preciso de um pouco de água. Eu me volto para o meu livro com um conjunto diferente de lágrimas nos olhos. Eu sabia que ele ficaria bem, eu sabia disso. Porque eu pensaria que meu pai poderia se machucar. Ele teve que voltar para casa e eu fiz isso. Isso foi tudo. Ouço um gemido ofegante no andar de baixo. Viro para a porta e paro no caminho quando lembro que ele me disse para deixá-los em paz. Outro gemido flutua através da porta. Minha curiosidade tira o melhor de mim. Eu me arrasto ao redor do batente da porta e desço o corredor até o começo da escada, inclinando-se contra a parede, com o ouvido entre os corrimãos. Eles não podiam me ver naquela esquina, mas suas palavras eram claras como o dia. Apenas cheguei no hospital para inspecionar as instalações, dizia meu pai para minha mãe. Eram 8 horas da manhã. Eu estava seguindo o chefe de gabinete em seu escritório, quando soava como se um canhão fosse disparado ao meu lado. A parede ao meu lado explodiu. Mamãe fez outro som como aqueles que eu ouvira antes. Eu não podia vê-la, mas seu rosto era claro como o dia na minha mente. Ela deve ter ficado branca como giz. Eu também estava pálido. Eu me perguntei, como no mundo meu pai poderia ter sobrevivido àquilo? Um barulho como um canhão ao seu lado e uma parede explodindo ao seu lado? Como ele ficou vivo? Papai continuou falando. Eu acordei algum tempo depois. Eu realmente não tinha ideia de quanto tempo mais tarde. Era preto, escuro. Onde eu estava era quente, muito quente. Eu coloquei as mãos e senti o metal tão quente como uma grelha de churrasqueira. 3 paredes de metal e uma de pedra. Lembro-me de me perguntar se eu estava morto, ou capturado, ou algo assim. Eu comecei a arranhar a rocha para tentar sair. Parecia que eu estava em algum tipo de recinto, com um espaço suficientemente grande apenas para caber ao meu corpo. Eu empurrava bastante aquela pedra para me mover e ao mesmo tempo tentar abrir uma passagem. Olhei para trás e vi que eu estava sob uma mesa de aço que tinha sido jogada do lado direito em cima de mim. Era uma prisão perfeita, mas consegui escapar. Minha pele sentiu-se horrivelmente queimada pelo sol, e o ar estava tão quente como se eu estivesse sentado em uma sauna. Eu olhei ao redor e vi que eu estava de pé no que restava do segundo andar do hospital, quando ele caiu em cima de nós. E eu estava sozinho ali. O hospital tinha caído, então eu podia ver o céu, embora estivesse tão escuro. Parecia uma tempestade. Uma chuva estava caindo, mas não era chuva comum.
Era preta e densa, muito viscosa. Eu subi nas paredes do hospital, enquanto a sede me consumia. Eu subia e sabia que não haveria água corrente ali. Mas estávamos perto da baía e atravessei um rio para chegar ao hospital antes de tudo isso acontecer. Então comecei a tomar meu caminho de volta. Tive a sorte de estar perto dos limites da cidade, pois duvido que alguém que estivesse no centro não tenha sobrevivido ao colapso dos imensos edifícios. Mas quase todos os edifícios aqui mesmo nos limites estavam destruídos. Os que estavam ainda de pé estavam totalmente queimados. No começo, não vi uma única pessoa. Então, encontrei uma mãe e seu bebê debaixo de um toldo de concreto. Era infernal. A mulher, sua pele estava descascando. Seus olhos estavam completamente esbranquiçados. Eles devem ter ficado assim ao olhar a explosão. Seu bebê estava totalmente preto, carbonizado. Parecia de borracha. Ela estava olhando para a frente. A pele pendurada em seus braços era translúcida, como as asas de uma mosca. O choque em seu rosto me deixou enjoado. Tentei falar, mas ela parecia não me ouvir. Ou ela era surda, ou havia ficado em função da explosão. Fechei os olhos. O que ele estava dizendo me assustou. Eu não queria estar ali, mas estava congelado contra a parede, impotente, e ouvindo tudo aquilo, tantas coisas assustadoras que meu pai havia passado. Eu continuei ali, parado e ouvindo. Ele continuou falando. Quando cheguei mais perto, da beira do rio, vi mais e mais pessoas. Algumas sem seus pés, algumas parecendo bonecas de pano, outras cujas partes do corpo estavam apenas saindo dos escombros. As pessoas no chão estavam tão queimadas que estavam inchando. Eles pareciam bonecas de borracha preta. Quando cheguei ao rio, ele parou de falar, engasgando em suas próprias palavras. Mamãe estava em silêncio agora. Eu podia imaginar que o medo dela a impedisse de fazer qualquer som ou emitir qualquer palavra. Meu coração está martelando agora. Enquanto escuto, vejo com clareza as visões horríveis que meu pai tinha visto. As imagens se incendiavam em minha mente. Ele voltou a falar abruptamente. Eu vi centenas, literalmente centenas de cadáveres, cobrindo as margens do rio, empilhados uns sobre os outros. Também havia cadáveres que flutuavam pelo rio. Eu vi uma mulher passando. Ela parecia estar usando um longo cinto de pano branco, que estava correndo atrás dela, se arrastando. Quando me aproximei, percebi que eram os seus intestinos, brancos de estarem tão lavados pela água, já sem sangue. Do outro lado do rio, havia esses grandes montes de pessoas empilhadas. As pessoas estavam de pé ao redor deles, separando-as. Os sobreviventes estavam procurando por seus entes queridos, dentre os montes de seres humanos ali. Eu vi crianças lá, de joelhos, gritando nos montes. Papai, você está aí? Mãe, venha! Eles falavam, gritando e chorando. Fiquei lá, atrás dos corpos, que faziam fronteira com o rio, como sacos de areia pretos e vermelhos, inchados e chamuscados, observando as pessoas flutuarem, observando as pessoas cavarem os seres humanos mortos, observando as pessoas com órgãos irrompendo e encaixando-os de volta no próprio corpo, observando um homem com olhos queimados em sua cabeça, enquanto perguntava: alguém está aí? Mate-me, por favor. Fiquei ali, embaixo do céu acinzentado, observando tudo aquilo através da fumaça
à medida que a chuva negra caía. E você sabe o que eu percebi? Eu percebi que em todos os meus pensamentos, todos os meus sonhos e pesadelos sobre como seria o inferno, nunca poderia ter eu imaginado ou criado nada assim. No entanto, acho que não precisei. O inferno veio até mim. O inferno havia vindo à terra. As minhas costas ainda estavam contra a parede. As imagens grotescas nadaram diante de mim, como no final de um túnel preto, as mulheres se contorcendo e os homens suplicando pela morte. Os cadáveres sorriam de loucura, agonizante, flutuando no rio e olhando para mim. Era isso que passava na minha mente enquanto eu ouvia meu pai falando. Saí correndo. Tombei pelas paredes, em direção ao banheiro. Afundei minha cabeça no sanitário e rapidamente vomitei. Meus olhos sentiam-se que pareciam estar estourando sobre a pressão do pequeno café da manhã ainda não digerido. Os monstros que eu imagino quando vejo a minha porta do armário aberta ou olho debaixo da minha cama, esperando ver um conjunto de dentes brancos pingando sangue sob 2 olhos vermelhos, brilhantes, não são nada agora. Nada comparado a esses horrores, essas pessoas, pois tudo isso foi real. Eu me ajoelhei no banheiro, atordoado, sobre o sanitário por alguns minutos. Eu saí somente quando minha mãe bateu na porta e me disse, com uma voz bem tranquila, que eu chegaria tarde na escola se eu não me apressasse. 35 minutos depois, eu estava sentado na aula, antes do professor entrar. Antes de eu ter saído de casa, abracei meu pai, que adormeceu no sofá, onde ele estava sentado. Seu rosto parecia muito preocupado e sofrido, mas ao mesmo tempo feliz, talvez pelo alívio de estar em casa. Também parecia muito cansado, sob suas bolhas. Ele parecia mais velho. Odiava pensar nele daquele jeito, mas não conseguia me impedir de fazê-lo. O professor entrou às 11 horas, gritando para a classe tagarela. Ele escreveu o mês, depois o número 9, no quadro, descrevendo a data daquele dia. Depois voltou-se para a sala e falou: Crianças, eu sei que as coisas têm sido assustadoras nos últimos dias, mas todos precisamos nos lembrar de manter a calma, ok? É especialmente importante obedecer os seus toques de recolher e não causar problemas de qualquer tipo. Estou falando, claro, sobre o incidente que aconteceu na noite passada. Parece que alguém vandalizou o nome da escola lá fora. Você pode vê-lo em seu caminhar nesta manhã enquanto entrava na escola. Agora, espero que o perpetrador não seja parte da minha classe, mas se ele ou ela estiver aqui, peço que levante e confesse. Não precisa ser agora, mas tem que ser hoje. Eu tinha visto o vandalismo. O zelador estava lá quando entramos na escola, esfregando a palavra pintada ao lado do nome da escola. Estava fraca, mas dava para ver a pintura ainda, descrevendo a palavra chupa, embaixo do nome da escola, Escola Primária de Nagasaki. Olhei para fora da sala, para aquele céu acinzentado, mas o que vi só me fez acinzentar ainda mais o meu coração e minha mente perturbados pelas imagens de terror que havia sugado do meu pai. Fora da janela, uma luz azul explodiu através do céu. Aquele era o fim. De repente, tudo ficou preto. Depois, tudo branco. Depois, nada mais. Essa é uma história que trata do final da Segunda Guerra Mundial, onde um pai sobreviveu à primeira bomba atômica jogada pelos Estados Unidos no Japão, na cidade de Hiroshima, e isso numa segunda-feira.
E na quinta-feira, uma segunda bomba na cidade de Nagasaki fez com que o Japão se rendesse. Nessa história, que é ficcional, mas baseada em fatos, a criança morre na sala de aula. Hoje estamos passando por um tempo que nos faz lembrar tanto da história como nos faz pensar sobre se ela pode ocorrer novamente. Porém, após mais de 70 anos, o desastre seria muito maior. Pois seria mais de 70 anos de avanço tecnológico e científico utilizado na guerra que pode vir a acontecer. Estamos diante de um cenário de alta tensão entre países, exatamente países que possuem um alto poder destrutivo e que estão, em sua maioria, dispostos a utilizá-lo. Tem-se visto a grande tensão entre as Coreias e a possível retaliação diante do primeiro ataque que possa vir a ocorrer diante dessa tensão internacional. Os Estados Unidos, conhecidamente uma potência nuclear, apoia a Coreia do Sul. Ele prontamente agiria através de um contra-ataque diante de uma ação de guerra feita pela Coreia do Norte, que por sua vez tem a China como aliada, a qual poderia retaliar os Estados Unidos com suas armas destrutivas. Então partiriam França e Inglaterra, que são aliados americanos, para atacar a China. Dessa vez entraria na história a Rússia, com suas também poderosas e conhecidas armas nucleares. O cenário da Terceira Guerra Mundial está muito bem traçado. Desta vez, porém, as armas nucleares são mais nocivas do que no período da Segunda Grande Guerra. Não há muito o que fazermos para controlar essa possibilidade de guerra, mas, se conseguirmos nos safar dessa, seja pelo fato de a guerra não acontecer, ou por um milagre de sobrevivermos a um possível holocausto nuclear, devemos mudar nossa atitude e perceber que a guerra tem consequências piores do que as próprias causas que a fizeram acontecer. Se um dia chegarmos, nós seres humanos, a um nível que seja capaz de decidir ter ou não uma guerra, ou influenciar nessa decisão, opte por impedi-la. Mas todos podem fazer sua parte, impedindo que pequenas guerras do dia a dia, também muito nocivas, possam vir a ocorrer. Por exemplo, tente fazer o que é certo e não transformem em uma briga de vida ou morte um assunto que pode ser resolvido civilizadamente. Proteja os fracos, proteja sua família, seja uma pessoa honrada, que luta para deixar a existência mais agradável ao seu próximo e a você mesmo. Se você vê que alguém está fazendo errado, tente ajudá-lo a fazer o correto. Se ele não quiser, esqueça-o. Não precisa criar uma guerra contra ele. Seja íntegro e lute contra suas próprias guerras internas, mentais e espirituais. Todos têm seus problemas, mas a guerra não resolve nada, e ainda destrói a esperança de inocentes que só queriam